Bem, é com muita alegria que a gente está começando essa edição do Conexão Empresarial, o programa Conexão Empresarial. Especificamente nessa data eu tenho uma alegria muito grande de receber um convidado muito especial que faz parte de Belo Horizonte. Faz parte de um dos setores mais importantes da nossa cidade, de Minas Gerais. Vai estar aqui compartilhando um pouco sobre a vida dele, a trajetória dele, como é que ele caminhou até aqui depois desses mais de 60 anos de idade e muita atividade sendo realizada. Mas antes disso, eu queria agradecer a você que está acompanhando o canal Viver Brasil, o programa Conexão Empresarial aqui nesse momento. O canal Viver Brasil está sendo distribuído em Minas Gerais desde o dia 10 de janeiro desse ano, de 2022, para uma série de cidades muito importantes que a gente já agradece de antemão: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia. A cada uma dessas cidades o nosso compromisso de estar entregando uma programação cada dia mais qualificada. E para provar isso, hoje a gente tem um convidado, então, muito especial, que vai contar um pouco sobre as suas experiências empresariais, sobre a sua formação como profissional da gastronomia, como profissional do atendimento que é. Eduardo Maia está aqui conosco. Eduardo Maia, alegria estar te recebendo. Ele nasceu no Rio de Janeiro e veio dar foco à sua carreira gastronômica em Minas Gerais. Idealizador de projetos e festivais gastronômicos em Belo Horizonte, Maia é formado em matemática e deixou o emprego de servidor público para se dedicar formalmente à culinária. Aos 37 anos, iniciou sua carreira de chefe, dando aulas de gastronomia em rádio. Abriu o Centro Culinário Eduardo Maia, localizado na Savassi, criou o evento Comida de Boteco, deixou Comida de Boteco e se dedicou ainda mais a viagens regionais para investir no seu projeto Aproxima, onde apoia e, principalmente, valoriza estabelecimentos do setor gastronômico. O Eduardo tem uma vida corporativa também importante. Há alguns anos atrás ele criou a rede de pizzaria Pizza e também, obviamente, o projeto Aproxima, que a gente vai contar um pouco mais aqui. É produtor de leite, tem projetos beneficentes como é o Show da Favela, enfim, uma vida rica que ele construiu a partir de Belo Horizonte, sim, só que saindo do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco no programa Conexão Empresarial. Eu sei da sua importância para Belo Horizonte e eu sei que você vai ter muitas histórias para contar aqui conosco. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Gustavo. Estou muito honrado em participar e poder dividir um pouco com vocês essa caminhada, que não é curta não, tem bastante tempo, nós estamos aí cozinhando nas panelas aí. Onde é que essa caminhada começa para valer? Mas antes de chegar na gastronomia, antes de chegar nas panelas, antes de chegar no negócio do alimento, do atendimento ao público, como é que é a formação do Eduardo? Como é que você começa a sua vida? Onde é que você nasceu? O que você estudou? Quais foram os principais e primeiros passos do Eduardo Maia? Então, na realidade, o que eu vou falar, você vai ver que ajuda a gastronomia. Meu pai era do Banco do Brasil, meu pai era bancário e viajava muito. Eu nasci no Rio de Janeiro, morei no Rio, depois fui morar em Brasília. Você nasceu no Rio há quantos anos? Eu nasci há 64 anos, em 1957. Fui para Brasília, Brasília tinha 1 ano. A gente tomava banho de pasta rosa e bombril e bucha, o negócio era assim, aquele vermelhão, início de Brasília. Mas sempre, meu pai sempre buscando uma posição melhor dentro do banco, foi viajando. Quando a gente montava a turminha, vamos viajar de novo. Quando arranjava uma namorada, vamos viajar de novo. E a gente foi caminhando, foi caminhando. De Brasília nós voltamos para o Rio, do Rio nós fomos para São Paulo, de São Paulo nós fomos para Londres, onde eu fiquei, ele continuou, foi para Amsterdã, Roma e tal, a gente só acompanhava indo, né, visitando, e lá eu eu estudei matemática. Passei 6 anos na Inglaterra e depois retornei para o Rio de Janeiro. Mas a minha ascendência é muito importante na minha gastronomia. Eu sou neto de libanês, neto e bisneto de libanês, alemão, português, que é o Maia, francês, americano e uma índia no Pará. Então, tudo isso deu um tempero muito especial.
A nossa mesa de domingo era muito rica. E a gente ia levando, e só ainda nessas viagens você só vai acrescentando temperos, acrescentando receitas e tudo. Então, voltando para o Rio de Janeiro, eu fui trabalhar na Interbras, fresquinho, saindo da faculdade de matemática, teve um concurso, 1.500 pessoas, eu tirei em 8º lugar. A Interbras era o braço de exportação da Petrobras. E eu fui parar na mesa de moeda, eu fazia o hedging financeiro de toda a empresa Petrobras, todo o grupo Interbras, que depois esse mesmo hedge foi implementado na Petrobras. Isso com quantos anos? Com 23. Ok, então essa passagem que te constrói nesses primeiros anos, pelo que eu entendo, foi muito variada. Sim. Você teve em muitos lugares. Sim. Nasceu no Rio de Janeiro, foi para Brasília, depois de Brasília... Rio de novo, São Paulo e Londres. 3 anos em Petrópolis, desculpe, esquecia tanta coisa, tanta casa. Em Petrópolis e depois essa Londres. Experiência também de 6 anos em Londres. Você foi com a família e acabou ficando lá. Acabei. 2 anos depois que meus pais chegaram, eles foram transferidos para Amsterdã e eu fiquei. Vamos falar um pouco sobre Londres e a importância de Londres no seu contexto e na sua visão de vida. O que Londres fez com o Eduardo nesses primeiros anos de formação dele? Gastronomicamente abriu minha cabeça. Eu nunca tinha. Que Londres você tem de tudo, né? Você tem todas as nacionalidades estão lá. E a gastronomia inglesa à época não era uma gastronomia. É uma Nova York chique, né? É uma Nova York mais. Eu gosto mais de Londres. Muita gente, eu acho muito engraçado. Tem gente que vai lá, passa um dia em Piccadilly Circus e diz que não gosta da Inglaterra. Quer dizer, não é. Londres você tem que entender. Londres ela é diferente. Sim. Ela não se mostra, você vai descobrindo Londres. Então eu fiz na faculdade, a gente tem muitos estrangeiros, né? Eu tinha inglês, os meus melhores amigos, um era inglês, outro era indiano, o outro era malaio. E eu voltei a ter conversar com ele agora por causa da internet. Eu devo ir este ano lá. E ele está morando na Austrália, o Billy. Então a gente cozinhava muito. Eu aprendi. Já nesse primeiro momento aí, antes de 20 anos, você já tinha a cozinha como referência? Eu já começava a cozinhar. Porque você formou em matemática, isso. Mas a cozinha sempre foi prática? Sempre foi. Eu sou do tempo que o peru de Natal, a gente levava o peru para casa, né? Ele ficava ali na cozinha, na área e tal, a gente matava. Então, cozinha, nhoque, essas coisas todas a gente faz. É muito normal no dia a dia. Quibe no pilão, essas coisas da minha família. A gente sempre conviveu. Quando os meus pais voltaram, eu fiquei com 19 anos sozinho em Londres, eu disse, agora eu tenho que aprender a cozinhar. Porque, à época, a comida era muito ruim na Inglaterra. E tem uma história... uma coisa, a comida era ruim na Inglaterra, Gustavo, porque os ingleses, eles se apegaram àquela ração da guerra, né, aquela economia de guerra. A grande gastronomia da Europa do século XX era a Inglaterra. Os grandes hotéis, né, Escoffier estava na Inglaterra, ele não estava na França. Então, aí depois veio a guerra. Aí eles começaram aquele negócio de racionamento. Aí saíram do racionamento. Aí veio a Segunda Guerra. Aí eles continuaram no racionamento. Isso é um ponto de vista muito interessante. Alguém chegou em 1980, 70, e falou, gente, a guerra acabou, vamos começar a cozinhar. Foi aí que os ingleses atravessaram o Canal da Mancha, foram aprender com os franceses e com os espanhóis e voltaram. Nasceu quem? Jamie Oliver da vida, nasceu todo mundo que nós estamos vendo agora. Né? Gordon Ramsay. Antes do Jamie Oliver, quem tinha? Ninguém. Com nome internacional. Então, eu sou da época que eles ainda estavam na guerra. Sim. Era, né, steak and kidney pie, aquelas coisas. Então, eu aprendi a cozinhar por aí. E então foi nesses primeiros momentos aí que você está falando, 18, 19, 20 anos, já lá em Londres, que você começou a ter uma prática maior da gastronomia. Exatamente. Até sobrevivência. Por que você escolheu matemática? Você começou matemática lá? Comecei lá. Por que você escolheu matemática? Seguinte, eu não sabia o que fazer. Meu irmão tinha feito esse curso, ele ficou também um pouco, e eu abri um livro do seu tamanho lá da Politécnica do Norte de Londres e tal, e meu pai falava assim, quem não estudar, volta para o Brasil. Eu falei, gente, eu tenho que estudar, eu não quero voltar para o Brasil de jeito nenhum. É a última coisa que eu quero fazer agora é voltar para o Brasil. Morando bem, numa casa legal, tinha um subsídio do governo da Holanda e tudo. Então, cara, Londres era a época do Led Zeppelin, Pink Floyd, todas essas grandes bandas. A gente via isso toda semana. Eu vou sair de Londres, claro, me meti e fui estudar.
Fiz assim, Unidu, Unite, esse daqui. Eu gostava de exatas, então vou para matemática. E fiz com o único objetivo, nunca usei, mas me ajudou muito. Nunca usou, mas sempre usou. Sempre usei. Que eu fiz um curso de matemática, estatística e computação. Então, a matemática sempre... Eu sou virginiano. Então, virginiano, matemática é aquela coisa, sabe? É quase que toque. Né? Eu estou tentando até não ser tão... seguir naquela linha da perfeição. Aí escolhi matemática e continuei. Tive amigos donos de restaurantes na Inglaterra, aprendi o interno dos restaurantes e tudo. Tive uma experiência riquíssima lá. Formando em matemática e se envolvendo na gastronomia de maneira paralela e informal. Exatamente. Okay. Agora eu vou dizer para você, o não mais importante da minha vida eu ganhei quando eu fiz 23 anos em Amsterdã. Fui jantar no dia do meu aniversário, dia 2 de setembro de 1980. Cheguei, pai, eu quero fazer agora, quero continuar estudando. Bom, estava bom pra caramba, né? Eu tinha bateria lá em casa, eu tinha guitarra, tinha não sei o quê, a pessoa saía do pub e todo mundo juntava lá em casa. Cerveja e o mundo inteiro com você. E o mundo inteiro comigo. E aquela cultura maravilhosa. Ele olhou para mim e disse, meu filho, tem 23 anos que eu te sustento. Você está formado, você escolheu o que você queria fazer, tá bom. Hoje é dia 2 de setembro. No dia 2 de outubro, você tem duas opções. Ele nunca tinha feito isso comigo. E eu só fui entender isso 6 meses depois. Ou você volta para o Brasil, eu te dou a passagem, ou você fica em Londres por conta própria. Você se vira. Cara, um cara que nunca tinha feito isso comigo. Aos 23 anos, ele chega para você, olha nos seus olhos e fala exatamente isso. Se vira. Se vira. Foi o maior não que eu recebi em toda a minha vida. E hoje eu passo isso para muita gente. Eu digo, cara, às vezes o não é a coisa mais importante na sua vida. Aí eu me virei. O que você fez com esse não? Eu falei, eu chamei minha mãe e negociei mais um mês. Aí consegui ficar. Um crédito de 30 dias para não ser tão rápido. Para não ser tão rápido. Vendi a bateria, vendi os trem que eu tinha, vendi aquelas coisas todas e compramos um tanto de coisa. Comprei um tanto de coisa e vim para o Brasil. Eu tinha dinheiro... Então você voltou para o Brasil. Eu tive que voltar. Okay. Tentei, Gustavo, eu tentei fazer, me empregar. Estava ruim, estava difícil o emprego lá. Eu fiz na Holanda... E quando você volta para o Brasil, eu quero saber o que você fez aqui, mas essa volta, esse retorno, esse não, ele te decepciona? Ele te engrandece? Ele me engrandece. Como é que é a repercussão dele? O que eu fiz? Eu juntei minhas coisas, vendi, comprei um tanto de tranqueira, vendi lá, disse, eu tenho dinheiro para passar 6 meses, eu tenho que arranjar um emprego em 6 meses. Eu tenho dinheiro para passar 6, aluguei um apartamento pequenininho, até no Leblon, mobiliado, e no Leblon não estava tão caro. No Rio de Janeiro já? Rio de Janeiro, okay. Voltei para o Rio. É onde era o meu stay, onde era a minha família. Aí, meu pai, passando no centro da cidade, falou assim, subiu, viu Interbras, já conhecia Interbras, né, tal. Subiu, foi com o diretor da Interbras. O diretor da Interbras chegou e disse assim, pois não, o que eu posso te ajudar? Ele falou, não, eu posso te ajudar, eu tenho um filho que é perfeito para o seu negócio. E eu fui fazer estágio lá. Dia seguinte eu entrei, era época da ditadura e tal, era até um major, uma coisa assim, que me colocou lá dentro. Aí eu entrei e logo em seguida eles abriram um concurso. Eu fiz esse concurso, 1.500 pessoas, tirei o 8º lugar e comecei a trabalhar. Comecei primeiro trabalhando com café, cacau e açúcar. Era um concurso de? Para entrar da Petrobras. E o que você iria fazer a partir daí? Eu podia trabalhar ou com as commodities, importação e exportação, o inglês era perfeito, ou depois eu caí para a mesa de moeda, para fazer a proteção cambial da empresa. Então, nós podíamos vender sapato em alemão, que eu vendia o marco alemão em 60 dias na época do pagamento. Então, eu fazia isso, eu ficava na mesa de moeda. Eu gostava do negocinho, era bom fazer os hedges financeiros. Mas depois... Quantos anos você estava aí? Começando com 23, 24. Ok. Ganhando bem, mas ganhando um salário assim, eu disse, não, agora eu fiquei bacana, agora estou bonito, estou bacana. Mas dinheiro, Gustavo, não é tudo, cara. Ajuda, claro. Com 3 anos de Interbras, eu pedi demissão. Fui para o meu chefe, escrevi uma carta. Disse, ó, obrigado. Ele falou, o que houve? Eu falei, sou que nem pardal. Me prende não, que eu vou morrer. Eu vou morrer aqui dentro.
que a parte burocrática, não sei o quê, fazer os contratos, e shipping, não sei o quê, demurrage, aquela coisa toda. Eu falei, não quero mais isso, não quero para mim. Eu tinha vindo a Belo Horizonte uma vez, gostei demais de Belo Horizonte, da cidade. Eu tinha uma namorada, que era daqui, e falei, eu vou morar em Belo Horizonte. Ela falou, eu não vou não. Eu falei, eu vou. E vim. 23, aí você já tinha 27 anos? 27 anos, mais ou menos. Foi 27, nesse momento 28. que você vai Isso. resolver aí Belo Horizonte? Isso, Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte? Por causa da namorada? Não, ela não queria, por causa da cidade. Eu gostei, sabe quando... Mas você já tinha estado em Belo Horizonte? Uma única vez. Ok. E fiquei mais ou menos no final de semana no Retiro das Pedras. Mas eu vim na cidade e falei, cara, eu gostei daquela cidade. Eu vou fazer alguma coisa lá. E vim. E fui trabalhar numa academia de ginástica que era da mãe dela. Peraí. Para quem está olhando... Começou o empreendedor. Para quem está olhando ali, vamos pegar esse momento. E aí eu queria que você voltasse um pouco nesse momento, lá para o Rio de Janeiro, na hora que você foi comunicar para o seu empregador lá, para o seu diretor da Interbras, que você não queria mais ficar lá, que você não iria mais ficar lá, porque você não se sentia apto a fazer aquilo. Você estava preso a um trabalho burocrático que não era o seu caminho. Me senti oprimido, exatamente. Beleza. Para quem está te olhando, para quem está te vendo aqui nesse programa agora, como é que foi essa decisão? Como é que foi essa decisão no seguinte sentido? Você tinha lá um emprego na cidade que você já morava, com uma resposta financeira à altura para a sua idade, para o seu momento, e aí você toma a decisão que não vai continuar mais naquilo. Como é que foi isso internamente? Você deixar, então, a cidade onde moravam a sua família, os seus pais, e tomar a decisão de buscar um novo caminho em Belo Horizonte? O que te moveu com mais intensidade? Qual foi a razão que te moveu com maior intensidade? Foi a falta de espaço naquele local ou foi a expectativa de construir uma nova história? Construir uma nova história por conta própria, empreender. Eu queria empreender. Foi essa a razão que te moveu, que te fez deixar todas essas condições para vir para Belo Horizonte? Não satisfeito em trabalhos burocráticos, como você falou, não satisfeito em trabalhar dentro de uma empresa com aquela rotina, aquilo me angustiava um pouco. Eu tive uma decepção muito grande na Interbras. A Interbras até fechou. E eu fui convidado pelo diretor. A minha meta na Interbras, na realidade, era ir para Londres, morar em Londres. Eu queria voltar para Londres. Eu achava que a Interbras seria o caminho meu de voltar para Londres, porque eles tinham escritório em Londres. Então você tinha uma estratégia. Tinha uma estratégia, total. E essa estratégia, eu vou te falar por que ela não deu certo. Eu fui, o que eu fazia? Nas minhas férias, eu tirava minhas férias e falava para o meu diretor, posso ir para a Interbras? Mas a gente não tem dinheiro para Londres, não. Eu falei, eu vou tirar férias, vou pagar a passagem, posso cobrir as férias do meu par em Londres? Eu vou lá e cubro as férias dele. Despesa zero, meu hotel é tudo meu, eu queria aprender. Eu trabalhava no carnaval, eu nunca tive medo de trabalhar. Por quê? Mesa de moeda até trabalhar. Carnaval, o Nova York não está sabendo que é carnaval, não. Sim. O pau está torando. Né? Então ficava, eu ia sozinho, me lembro que eu ia para o centro, quase praticamente sozinho, entrava lá na Interbras, ficava na mesa de moeda, acompanhando o mercado, vendo alguma coisa, aquela coisa toda. Aí esse chefe, esse cara, o Jimmy, que era o que trabalhava na mesa de moedas de Londres, ele foi morar na Austrália para uma outra empresa. O gerente da Interbras me convidou. E no Brasil, a burocracia e os amiguinhos dos outros amiguinhos colocou uma pessoa que eu acho que nem inglês eu devia falar. Então você chegou até a possibilidade de voltar para Londres? Não, eu quase sentei na cadeira. O cara que era no posto que você queria foi transferido para um outro lugar? Eu fui convidado pelo gerente. E por conta de situações internas aqui no Brasil você não conseguiu ir? Isso. Apadrinhamentos. Tá claro. Entendeu? E a partir daí? Aí você desiste do processo e vai para Belo Horizonte. Exatamente. E aí você chega... Mas que bom que aconteceu isso. Ótimo. As coisas não acontecem à toa na vida da gente. Meu pai não falou não à toa. Não. Né? Ele não falou não à toa. Eu acho que a gente tem que ter tempo. Eu com 64 anos, eu tenho a certeza, Gustavo, que o tempo, ele explica tudo. Ele te conta tudo. Né? Porque o não naquele momento do seu pai, em alguma forma, te machucou. Sim, não, eu fiquei... Você teve assim, eu quase morri ali, cara. E você tomou um caminho naquele momento, pelo que eu estou entendendo, que não era o que você queria. Que você queria permanecer em Londres. Sim.
Tentei Holanda, não consegui. Tirei primeiro lugar numa seleção holandesa. Só que eu fui para o final, eu e um holandês. O cara que ia ser meu chefe, ele falou assim, Eduardo, ele é holandês, você é brasileiro. Aí foi quando eu falei, agora eu vou voltar para o Brasil, que eu não vou ficar begging aqui, né, pedindo aqui, pelo amor de Deus. Brasil é Brasil, a gente consegue as coisas. 27, 28 anos. Deixa eu Tá terminar. numa idade aí, vamos falar, bem interessante, que é, você tem muita energia, você está muito exposto, pouca experiência, Sim. mas tem uma vontade de fazer sem freio. Uhum. O que você resolveu, então, fazer para sair do Rio, deixar aquela página e construir uma nova página a partir de Belo Horizonte? Chegou aqui, quais foram as primeiras etapas? Antes de chegar aqui, eu fui passar umas férias em Los Angeles. Opa. E o pessoal aqui a irmã da minha namorada de então, ela tinha uma academia de ginástica e ela foi conhecer o processo da Jane Fonda, que fazia o workout. Nós estamos falando de 1984. Lembro bem dessa. Tá lembrado? É a esposa do CNN, não é? É? Ted Turner. É mesmo? Ela era a esposa, essa Jane Fonda foi Sim. esposa do Ted Turner, que é exatamente, o dono claro, da CNN, claro. da Turner. Sim, Turner. claro. E ela tá inteira, né, assim, ativista e tudo. E, cara, ela modificou, ela mudou todo o esquema. Eu fiquei olhando aquele negócio de workout. Eu cheguei para ela e falei, na irmã da minha namorada, falei, vamos botar um negócio desse lá em Belo Horizonte? Ela falou, Eduardo, Academia. é academia. Ok. Eduardo, você tá doido? Você tá bem na Interbras, você ganha bem, você tem um bom... que você... Não estou feliz. E nós montamos a academia na Savassi. Eu coloquei de cara 300 alunos. Ela tinha uma academia no centro, que tinha 200 alunos, 200 e poucos alunos, se eu não me engano. Quando eles viram a minha gestão ali, eles me chamaram para ser sócio dali de baixo. Eu falei, vou desde que eu consiga dobrar o espaço. Conseguimos alugar uma casa ao lado e fiz um seguinte trato. O negócio é o seguinte, você dá aula de ginástica, eu cuido do financeiro. Eu presto conta todo mês, a cada centavo, mas cada um mexe no seu negócio. Esse é o empreendedor já se movimentando. Exatamente. Foi aí que eu comecei. Gustavo, nós botamos 1.500 alunos no negócio, de um dia para o outro, assim. O negócio foi pegando, foi pegando. Como é que chamava a academia? Hidrocenter Hidrocenter. Workout. Era workout. Se você entrar, você vai ver. Foi o primeiro método desse aeróbico e tudo. Era engraçado porque os homens tinham que dançar, tinham que rebolar, e era pulando, era uma coisa mega aeróbica e tal. Um método bem bacana. Foi um sucesso. Sobrou dinheiro, nós resolvemos montar uma confecção. A empresa resolveu montar uma confecção. E aí eu me separei. Briguei com a namorada. Eu falei, cara, eu não posso... Que era sócia da academia. Que era irmã da sócia. Okay. Aí eu briguei e falei, vamos embora. O que vocês querem ficar? Eu quero ficar na academia, claro. A academia de vocês, eu fico com a fábrica. A fábrica estava zero, quebrada, não tinha nada. A gente estava começando. Tudo do zero. Tinha um tanto de funcionário, um tanto de máquina. Era para fazer alta coleção, alta costura, não sei o quê. Eu falei, o quê? Tinha um colega meu lá que era... meu ex-cunhado trabalhava na Pernambucanas. Eu falei, posso fazer calça para você? Eu, pode, faz uma aí. Mandei um piloto, calça igualzinha essas calças chino. Aí comecei a fazer calça chino. Quantos anos você estava aí? Tava 30? Indo para 30. Então, eu passei 10 anos com essa fábrica. De 30 aos 37 foi quando eu quebrei de novo o ovo. Matemática, academia, fazer calça. Fazer calças e bermudas para o Brasil inteiro. Eu vendia calça para Siberian Husky, Paulo Baiquim, Richard no Rio, aqui a Rola, a Milton, Zac. Eu vendia para todo mundo. Eu chegava nos shoppings, todas as lojas masculinas tinham minha calça. Era muito engraçado, que uma tinha um preço... Você produzia para as marcas. Eu falava que eu era um ghost designer. Como eu sempre viajei muito, eu sempre estive muito lá fora, eu continuei viajando. E a gastronomia do meu lado, comendo, minha viagem era assim, comer e coisa. Olha a gastronomia. Mas até então nada. Nada, ela só entrando. E nada de só profissional informação. na gastronomia? Não, nada. Ok. Aí me vejo com 115 mulheres trabalhando. E aquele negócio... Confecção. Como é que chamava? Chamava telefone branco. Telefone branco é um sinônimo de glamour nos cinemas mudos. Todo cinema que tinha aquele telefone branco, bonitão, aquilo quer dizer era um filme glamouroso.
Então a gente era A marca chamado... chamava telefone branco. mas nós não tínhamos marca, a gente era um ghost designer. O que eu fazia? Eu pegava, viajava, fazia uma coleção de calças e bermudas, que bermuda era para cortar, e levava para as empresas opções de pano e opções de acabamento. A minha calça era tão bem acabada, Gustavo, tão bem acabada, que eu vendia ela ao avesso. Eu chegava com ela ao avesso. E chegava com ela, ninguém tinha no cos, o cos interno era todo personalizado, fitado no bolso, era coisa assim, coisa de virginiano e tal. Cara, de repente, o Brasil inteiro queria saber quem que é esse cara lá em Belo Horizonte. Então começou Mesbla, CIA, e começamos a vender. Só que eu passei por todos os planos, plano verão, plano não sei o quê, até chegar com o Sarney a 85% de inflação no mês. E eu trocando duplicata a 60 dias. 85% de inflação no mês. Nós tivemos... Você imagina o empresário... É você começar com R$100 no dia 1º do mês e no dia 30, esses mesmos R$100 que está sob sua posse valerem R$15. R$15. É isso? Isso. Então, você recebeu R$100 no dia 1º do mês, no dia 30 ele valia só 15. Isso. É isso que você está contando? Isso. É importante falar isso para as pessoas que não acompanharam e não sabem dessa O que realidade. é viver isso, gente? Isso O Bill, que é presidente da Anglo Gold, Anglo América, esteve aqui conosco, ele é holandês. Você também tem uma procedência aí, vamos falar... Europeia, de fora também. De fora, sim. Ele viveu aqui em um momento em que a inflação era de 20%, 25%. Ao ano? Ao mês. Era essa mesma época. Ela foi escalonando até chegar em 85%. Ela chegou a 80%. Pois é. Mas a gente convivia com 10%, 12% ao mês, era normal. O 85% foi o estouro geral. Foi o estouro. Quando você fazia preço, você ia lá, precificava na frente até do cliente. Tá bom, agora vamos botar a inflação. Aí você embutia a inflação projetada e chegava no preço futuro. Agora, quando você vai, eu fazia 6 mil calças por mês, super bem acabadas e um preço legal. Quando você manda 2 mil calças para uma pernambucana, ele liga para você e diz, vou precisar de um prazo aí, mas não consigo te pagar mais não. Pronto, acabou seu lucro, acabou. Ferrou sua vida. Ferrou sua vida. Né? Então, eu procurava até equilibrar. Aí, quando tive aos 37 anos, de novo, eu falei, cara, eu vou morrer aqui dentro. Mais uma crise. A crise eu já estava. Eu falei, eu não aguento aqui não. Eu vou morrer, vou fechar esse trem. Fechamos a fábrica. Vivi dela 10 anos, criei minhas meninas, vivi. Viajei muito, aquela coisa toda. Mas, cara, era trocar duplicata. Eu passava o dia inteiro trocando duplicata, pagando imposto, aquela coisa toda. Aí você não fica feliz. Porque o resultado, o empresário quer ver grana, o resultado financeiro. Sim. O resultado financeiro é um aplauso, cara, você mandou bem. Então eu ficava correndo ali atrás do rabo e tive essa outra mudança na minha vida. Eu falei, agora eu vou fazer alguma coisa. Acho que eu vou cozinhar. Eu gosto desse trem. Aos 37 anos. Aos 37 anos. Então nós vamos parar aqui agora, nós vamos parar alguns segundos. Vou te pedir para ficar aí breves instantes, a gente vai fazer o nosso comercial e vamos voltar aí sim para esse momento atual, que é o que traz o Eduardo para essa realidade em 2022. Foi essa movimentação que ele efetivamente criou na sua vida aos 37 anos de idade, sim, que o traz hoje a 2022. Sim. E você vai saber disso já, daqui a pouquinho.